Pode começar aqui? Deixa eu falar. Pessoal, boa noite a todos aí. Hoje nós estamos aqui com a Bianca. E a Bianca hoje ela vai falar um pouco sobre a parte de Lean Manufacturing aplicado em uma indústria farmacêutica, né? A Bianca ela é formada em farmácia industrial pela UFRJ, tem pós em gestão de negócios pelo IBMEC, é certificada Greenbelt, né? E atualmente ela atua como supervisora de produção na Roche Farmacêutica, né? Muito obrigado, antecipadamente. Obrigada, e agora está contigo aí. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem. Tá? Vou começar a apresentar aqui. Assim, no começo eu vou falar um pouquinho da indústria farmacêutica, né? O que a gente basicamente faz lá, antes de falar do Lean, né? Eu, como farmacêutica, eu gosto de falar disso também, né? De medicamento. Então, até como eu não vou estar vendo aqui o chat e tal, se quiser me interromper, fica à vontade, tá? Deixa eu apresentar aqui. Eu vou ficar vendo o chat por aqui, qualquer coisa eu... Tá, Marcelo, qualquer coisa você me fala. Já tá vendo? Ainda não. Deixa eu ver aqui se foi. Peraí. Foi? Foi. Ah, então tá. Então, como eu falei, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Lean Manufacturing na indústria farmacêutica, né, que é um ramo, assim, bem peculiar, né, e como você aplica o Lean também é bem particular. E, assim, como eu falei, eu vou dividir, assim, esse bate-papo aqui em duas partes. Eu vou falar um pouquinho da indústria farmacêutica e por que ela assim, particular, e porque o Lean ajuda tanto a gente, né, nesse ramo. E é aqui até falando um pouquinho, né, o que a gente faz lá, né, os medicamentos, eles servem tanto para quando a gente está prevenindo uma doença, a gente está querendo curar alguma doença, ou até mesmo para aliviar algum sintoma. Então, o medicamento, ele basicamente está na vida de todo mundo, né? Todo mundo precisa de medicamento em diversas situações da nossa vida. E a indústria farmacêutica, ela nada mais que lida com vidas, né? E assim, até pensando em, você vai tomar uma vitamina, você não gostaria de estar tomando um ansiolítico. Então, assim, a gente tem várias etapas para garantir a qualidade do medicamento. E, por exemplo, até um outro exemplo, né, mais drástico, se você tiver uma contaminação num medicamento injetável, né, o que isso pode causar? Pode matar alguém. Então, assim, por isso que a gente é uma indústria extremamente regulada, né? Todas as nossas atividades, elas só podem ser feitas dentro de um conjunto de leis, assim, vamos dizer, né? Eu até coloquei aqui, por exemplo, no Brasil, né, as boas práticas que a gente fala, GMP, elas são minimamente reguladas por uma resolução, né, que é a 301, e, assim, existem muitas outras legislações mais rígidas, até dos Estados Unidos, da Europa, e que dizem exatamente como que a gente tem que fazer as coisas para garantir que os medicamentos sejam fabricados com qualidade, né? E que, por exemplo, a gente faça 500 lotes, todos os lotes atendam à mesma qualidade, né? Eu até quis colocar aqui essa foto do pessoal numa área classificada, porque muita gente que trabalha na indústria farmacêutica tem que trabalhar assim, né? A gente, imagina, passar o dia inteiro assim, vazando medicamento. Então, para você ver vocês verem, né, quantos desafios que a gente tem, né, para chegar a produzir um medicamento. E aqui eu só quis exemplificar como que a gente chega a ter um medicamento, né? Então, até porque eles são produtos altamente elaborados, né? São anos de pesquisa para você chegar numa molécula ativa que vai ter o efeito que você quer, e alguns anos também para você formular, né? Porque você vai pegar
ativo e você vai colocar numa formulação que vai, de fato, ser ativa no seu corpo, né? Por exemplo, você toma um comprimido, você quer que ele chegue, né, no seu sangue, quer dizer, o ativo chegue no seu sangue e faça o efeito que ele tem que fazer, né? E aí, depois que você desenvolve uma molécula, desenvolve o medicamento em si, você tem que botar ele em escala industrial, que é um desafio também, né? Aqui tem até um desenho de um equipamento que é muito utilizado lá, que é o leite-fluidizado em um granulador para a gente produzir comprimidos. E aí, depois disso, a gente, né, passa por algumas outras etapas até chegar no comprimido. E aí, depois você vai para essa parte de embalagem. E aí, sim, né, a gente tem o medicamento, de fato. Então, é um longo caminho, né, para você ter o medicamento na sua casa, né, aliás, disponível na farmácia, para a gente poder utilizar. E aqui, como eu falei, né, já tinha falado um pouquinho antes, a indústria farmacêutica, ela tem muitas particularidades que vão impactar na eficiência dos processos, mas que são muito importantes para que a qualidade do produto seja mantida, né? Porque não adianta a gente fazer diversas coisas, né, para aumentar a produtividade, mas que não atenda à qualidade que o produto precisa ter, né? São alto, como é que eu vou dizer? A gente precisa atender a um grau altíssimo de qualidade, né? Por exemplo, a gente muitas vezes tem procedimentos de limpeza tão rigorosos que eles são determinados por estudos de validação, que às vezes eles têm mais tempo do que o processo de um lote. Não é estranho você ter um processo de limpeza que dure 10 horas, que às vezes é o mesmo tempo do próprio lote, né? E às vezes você tem que fazer determinado produto, né? Por exemplo, eu vou comprimir um produto. Eu só posso fazer 3 lotes dele e eu tenho que limpar. Então, você imagina, você ter esse tipo de produção que não é contínua, né? Para você evitar que tenha uma contaminação por microbiana ou qualquer outra coisa que possa impactar na qualidade do produto. Além disso, muitas vezes antes da gente iniciar um lote, você tem que testar, ver se fazer alguns testes de qualidade antes de começar. Por exemplo, até aqui tem um blister, né? Muitas vezes, quando a gente vai produzir um blister, antes a gente tem que testar para ver se ele não está vazando. Porque você pensa, né? Ele vai passar por muitos lugares antes de chegar no paciente, e se ele pegar umidade, se essa cápsula pega umidade, ela vai começar a já se desintegrar, né? Então, muitas vezes você tem que fazer testes antes de começar o lote, você tem que fazer durante o lote. Então, é outro desafio, né, que a gente tem. E também até as velocidades dos equipamentos, né, elas são limitadas por estudos, porque a gente, por exemplo, eu vou colocar esse blister dentro de uma caixa. Eu tenho equipamento para fazer isso e ele roda com uma velocidade X, né? O fabricante me vende ele falando que ele faz essa velocidade X por hora. E aí, quando eu vou fazer um estudo para ver a qualidade da colocação desse blister na caixa, talvez eu só consiga rodar essa máquina metade de X, né? E aí isso é uma coisa bem comum de acontecer. Então, eu só falei assim de alguns exemplos, né, de desafios que a gente tem, que o Lean, ele ajuda bastante a gente nessas situações. Aí aqui como eu falei, né, a gente precisa muito do Lean. Olha quantos desafios a gente tem, né? Você tem limpezas longas, tem testes, tem ajustes e é bem difícil, né? Então, para que a gente precisa do Lean? Para promover a melhoria contínua dos processos, evitar os desperdícios, né? Que a gente já conhece, né? Com certeza o Arezzi já deve ter falado para vocês, que é estoque, tempo, defeitos, superprodução, movimentos desnecessários, transporte e reprocesso, né?
E, além de tudo, a indústria farmacêutica, ela é uma indústria que atende grandes volumes e é muito competitiva, né? Então, você sempre tem que estar melhorando os seus processos para você manter essa competitividade, né? Tem que ser... a gente tem que sempre estar melhorando custos e para você ter essa competitividade, né? Aí eu separei algumas ferramentas de Lean que elas são muito utilizadas, assim, e são muito úteis, né, para a indústria farmacêutica. Então, e são as que eu, até assim, algumas delas são as que eu mais gosto, depois eu vou até falar por quê, que é o OEE, os KPIs, né, os KPIs, o Gemba, o 5S e o Kaizen. E aí eu vou falar aqui um pouquinho de cada um, tá? E aí também vocês, se tiverem alguma dúvida, que eu puder ajudar também, tá? E aqui um que é uma ferramenta muito útil e que a gente usa bastante, né? Existem sistemas que ajudam a gente a utilizar o OEE, e ele vai ajudar a gente na parte de disponibilidade dos equipamentos, né? E aí a gente utiliza o OEE, calcula em 3 perspectivas, né? Que é a disponibilidade dos equipamentos. Aqui eu coloquei uma linhazinha de enchimento, né? De frascos. A gente vai ver, ele vai medir, né? A disponibilidade da linha, a performance e a qualidade. E aí, o que seria a disponibilidade, né? Do tempo que você planeja, quanto tempo de fato você roda, né? Quanto tempo você produz. Aqui a performance é por exemplo, eu rodo esse lote em 10 horas, mas hoje eu rodei em 12 horas. Então, você saber como está a performance desse seu processo. E a qualidade outra perspectiva que a gente vê no OEE, que justamente fala da quantidade de rejeito que você tem. Isso acontece bastante, né? Porque todo medicamento que não tem qualidade desejada, né, estipulada, a gente não pode mandar para o mercado, a gente tem que jogar fora. E olha que tem coisa jogada fora, né? E aí, a gente, com o OEE, com esse sistema, você consegue verificar onde que você está perdendo, né, em produtividade. Por exemplo, na sua disponibilidade, o que você pode perder tempo aí? Num tempo de setup, aqui está até o bonequinho limpando a máquina, tempo de refeição, ajustes, manutenções. Então, quando você tem essas coisas, né? Por exemplo, como eu falei, a gente tem que fazer limpezas, né? Então, a gente tem que tentar fazer isso no menor tempo possível para impactar menos na nossa disponibilidade. Na performance, às vezes aqui eu até coloquei um setup mal dimensionado, né? Por que aqui não está uma linha reta, né? Tem uma subidinha. E aí, o que isso, na real, também a gente vê, às vezes, pequenas paradas. Por exemplo, a cada hora, para 1 minuto sem justificativa, sabe? Por quê? Aí, também, com o OEE, você consegue ter essa visão e também aqui da qualidade. Por que eu estou descartando, rejeitando tanta coisa, né? E aí, a gente vai calculando aqui o OEE. E aí, cada linha, né? Aqui até tem um OEE, por exemplo, que saiu nesse exemplo de 46%, né? A gente pensa, nossa, é muito diferente do 100% que eu queria, mas, na real, muita linha com OEE de 46% é muito boa, né? E aí, até aqui eu coloquei esse linkzinho, porque eu achei super legal esse site que ele explica, ele ensina como fazer o cálculo, mas no dia a dia, né, ter um sistema de OE ajuda muito a gente, sabe? Porque você olha lá e você consegue ver, nossa, vai reunindo os dados, né, e vai falando, eu estou perdendo muito tempo nisso,
ou eu estou tendo muitas microparadas. Então, ele vai te dando o caminho para onde você tem que agir para diminuir desperdícios, né? Aí, como eu tô falando, como eu falei, né, essas ferramentas ajudam a gente a verificar as principais perdas, né, de processo que vão impactar na nossa produtividade. E tendo esses sistemas, né, essa ferramenta implementada, você consegue extrair dados muito facilmente, né? E vai auxiliar na tomada de decisão sobre as ações que a gente tem que tomar para melhorar a produtividade. Por exemplo, os tempos de setup estão muito acima do que, né, o tempo de limpeza lá de uma linha, que estava planejado em 10 horas, passaram a fazer em 12 horas. O que está acontecendo, né? Onde a gente pode botar esse dado e onde que a gente pode trabalhar para que isso não continue acontecendo, né? Então, o OEE, ele ajuda bastante a gente a traçar planos, né? Eu vou falar aqui de uma próxima ferramenta que eu consigo pegar os dados que eu consigo ver no OEE e transformar isso numa coisa visual, né? Em dados, em gráficos e tudo mais, que são justamente os KPIs, né? Que são os indicadores de performance e que na indústria farmacêutica, principalmente os que a gente usa assim na produção, eles estão muito relacionados com questões de qualidade, quantos quilos de refúgio eu tenho por lote, por tipo de produto, quanto tempo de setup que eu estou tendo, ou, enfim, tem N coisas, tempo aguardando peça, tempo aguardando material, tudo isso para a gente em qualquer indústria, né, é um desperdício, né? Então a gente pega esses dados, né, do OE e até de qualquer outro lugar a gente consegue acompanhar com os KPIs. E uma coisa que eu acho assim muito legal de você fazer com os KPIs é você poder colocá-los em quadros, né? Não só colocar no quadro para você expor, porque senão também ele ficar ali só exposto, daí um tempo ele vira paisagem também, né? Aí acaba não servindo para muita coisa. Mas quando você pega esses KPIs e coloca numa reunião de quadro, né? Que, assim, em várias empresas já usam isso. E aí tem lugar que é diário, tem lugar que, enfim, tem uma periodicidade, você leva as pessoas que estão envolvidas no processo para discutir aqueles KPIs. Por que esse tempo de limpeza dessa máquina X ficou alto? E aí você vai discutindo, vai entendendo quais ações, e aí esses quadros também servem para acompanhar as ações, sabe? Eu acho bem interessante utilizar essa metodologia. Você nem precisa só falar de KPI, você pode falar de temas diversos, né, do dia a dia, e eu acho que promove muito o engajamento, né, das pessoas que estão ali na produção, no dia a dia, né, e eu acho assim, e fora que você pode colocar até para o próprio pessoal da produção trazer as informações que você precisa para o quadro, não só do OE, mas a pessoa pode trazer uma informação, uma outra coisa. Então, eu acho que você consegue, às vezes, em 10 minutos, passar rapidamente os principais controles da área e promover essa discussão, né? E eu acho que é sensacional, né? Você conseguir fazer com que todo mundo participe e se sinta dono, né? Do processo e da atividade, né? Aí, aproveitando, assim, esse gancho, né, da reunião de quadro, tem uma outra ferramenta, que é o Gemba, né? Tem esse nome estranho,
mas que também fala muito isso, de você estar no lugar onde o trabalho acontece, né? Ele até é um termo japonês para o lugar real, e além do, eu acho que ele junto com a reunião de quadro, né, ele vai fazendo, como é que eu vou dizer, ele faz parte dessa, da liderança Lean, né, de você estabelecer relações baseadas em confiança, né, isso que o Gemba, ele traz, você vai para o chão de fábrica e você vai buscar esse conhecimento, ver e entender o que está acontecendo, e depois que você se acostuma a fazer isso, você nunca mais vai querer, por exemplo, sei de um problema, mas eu não fui lá ver. Você acha que você nem sabe, porque se você não foi lá e viu de fato, fica estranho, né, até de você relatar. Essa ferramenta acaba te deixando um pouco assim, né, não conseguindo mais não ir lá no local que o trabalho acontece para saber exatamente o que está ocorrendo, né? E assim, o Gemba, ele não é uma ronda, simplesmente uma ronda, ou que você vai com um foco qualquer, né? Na verdade, a gente tem alguns passinhos que a gente tem que seguir para, como é que eu vou dizer? Para que esse Gemba tenha um objetivo, né? Então, geralmente, a gente escolhe um tema, né? Às vezes, eu quero fazer um Gemba de qualidade, eu quero verificar um processo, se ele atende a procedimento, que é uma coisa que a gente faz muito, mas ele não é uma auditoria, né? Ele é algo até, como eu falei, faz parte dessa coisa da liderança Lean, e ele quer o quê? Estabelecer relações de confiança, né? E aí, tanto com isso, você não pode, além de escolher um tema, você tem que preparar o time que vai estar recebendo, né? E aí, como eu falei, você vai focar, quando você faz isso, vai focar no processo, não na pessoa. Não é a hora de você dar aquele feedback, aquela coisa, ou isso aí é outro momento. É para você entender o processo, entender o que está acontecendo, né? E, como eu falei, a gente fazendo o Gemba vai estar no lugar que no local da cadeia de valor, né, mais importante, e aí a gente vai anotando as observações, e aqui também ele diz que é bom você ter alguém também de fora da produção ou de outro lugar, até para ter uma opinião diferente, né? E aí, por exemplo, eu fui fazer um Gemba para melhorar para ver o que a gente pode melhorar num processo, ver um Kaizen que pode fazer, ou a gente está tendo muita falha nisso aqui. Como é que a gente pode melhorar? Fazer algumas perguntas abertas. Só que de tudo isso, o que sair tem que ter um follow-up, né? Ou o que sai daqui vai para um quadro para ser acompanhado, vai virar um Kaizen, tem que ter alguma saída, né? E além dessa saída da melhoria contínua, né? É legal que você, como é que eu vou dizer? Você cria essa relação de confiança. Eu acho que é bem legal, assim, essa ferramenta aqui de Lean. E, bom, eu vou agora falar aqui de uma ferramenta, né? Acho que ela é muito falada, assim, né, de Lean, né, o 5S, mas eu, particularmente, sou apaixonada por 5S, sabe? Em qualquer lugar, você pode fazer 5S, mas falando, assim, de uma fábrica, né, principalmente indústria farmacêutica, que envolve muito uma questão de GMP, né? Então, acho que é super importante você só ter no local o que você usa, né? Que é esse primeiro senso aqui, organizado, né? Para cada lugar sua coisa, para cada coisa seu lugar. É bem assim mesmo que tem que ser. Isso depois você acaba levando para a vida, né? O senso de limpeza também.
E aqui o padronização, né? Porque além, você faz o 5S, você tira o que não utiliza, você organiza, você limpa, mas se você não padronizar, aquilo vai se acabar. Então, o que a gente costuma fazer? Ter padrões para seguir. Aqui nessa linha, a gente tem que ter isso, isso, isso no armário, organizado de tal forma, e pronto. Tira uma foto, faz uma lição de um ponto, e é isso que a gente tem que seguir. Só que a gente também tem aqui um último senso que é de disciplina, né? Então, se a gente não tem disciplina, como é que vai manter? Assim, eu acho que essa disciplina, ela só a gente só consegue ter quando tem auditorias de 5S, né? Porque é muito difícil isso ser mantido sozinho, sem a padronização e sem a disciplina, né? É bem complicado de você manter, se você não tem um sistema para manter. Como eu falei, não adianta ter só, o pessoal faz muito dia D, aquele dia que todo mundo limpa e tal, mas o importante é você conseguir manter, né? E quanto isso é importante, né? O 5S, por exemplo, eu já fiz um projeto de sala de peças, então você pensa, e a gente acha que não, mas você ter todas as coisas guardadas nos locais corretos, identificados, você perde muito menos tempo, e num setup, você imagina, né? Uma linha esperando para rodar, trocando de formato, e não saberem onde está uma peça. Então, isso aí é o fim do mundo. Por isso que é tão importante você ter o 5S, né? E aí vai diminuir vai ajudar totalmente, né, nessa questão dos desperdícios, que é tempo, estoques que você não precisa ter, então é bem legal. E aí, assim, além do 5S, né, a parte de padronização em geral, de gestão visual, acho que tudo vai meio que se ligando, né, se juntando, e eu acho que fica uma coisa bem... ajuda muito para a indústria farmacêutica, acho que qualquer fábrica e qualquer lugar, o 5S é super bem-vindo. Eu estava falando até com o Arese antes de começar essa aula, e, assim, o 5S, hoje, eu tenho no meu armário, assim, da minha casa, as roupas são separadas, tem todo um padrãozinho, assim. Tem até as fotos no meu celular, eu ia colocar aqui, porque acaba que o Lean e o 5S, ele fica para a vida, né? Aí separada por cor, por tipo, enfim. Acabei ficando bem, gostando muito disso, né? Aí agora, saindo um pouco dessa parte aqui de padronização, tem a parte do Kaizen e o PDCA, que eles vão falar da melhoria contínua, né? Você tem os seus processos, você já tem, por exemplo, um setup padronizado, mas o Kaizen, é uma abordagem para que a gente sempre tenha melhorias contínuas e pequenas melhorias contínuas, né? Porque, por mais que um processo esteja padronizado, a gente sempre pode melhorar, e de pequenas em pequenas melhorias contínuas, a gente chega em grandes aumentos de produtividade, né? A gente pensar se hoje eu fiz uma melhoria para que eu não tenha mais tempo aguardando peça. Amanhã eu já faço uma melhoria para que eu não perca 5 minutos pegando alguma coisa. Então, você pensa isso juntando tudo, né? E aí, como eu estou falando, o Kaizen, ele não seria uma melhoria contínua que você faz um grande cronograma, um grande projeto. Eles são experimentos menores, né? E a gente usa o PDCA nesses Kaizens, né? E aí, em cada empresa às vezes tem nome para esses Kaizens, tem programas que incentivam as pessoas a fazerem esses Kaizens, e é muito legal, porque o negócio
fica, como é que eu vou dizer? O negócio acontece, né? Porque todo mundo quer dar ideia e melhorar, né? Quando você cria essa cultura. E aí a pessoa vai, a gente usa esse PDCA como pequenos experimentos, né? Existem outros PDCAs, né, que a gente usa, o A3, que é para projetos já um pouco mais elaborados e tal, mas que às vezes já tem um foco em alguma perda mais significativa e tudo mais, mas eu acho que para engajamento, assim, o Kaizen, ele é bem legal. Deixa eu ver aqui, qual é o próximo. Então, assim, resumidamente, né, eu falei de algumas ferramentas de Lean que eu particularmente gosto muito de usar, mas tem uma infinidade, né, de ferramentas que a gente pode usar, né, para melhorar os nossos processos. E, para mim, assim, o que elas proporcionam? Elas ajudam a gente a identificar o problema, né? Como eu falei lá do OE, o sistema, né, aquela ferramenta, ela me mostra qual o problema que eu tenho hoje. Eu tenho, só falo de setup, porque setup é uma coisa que todo mundo quer melhorar, né, na indústria farmacêutica, até porque é algo que a gente tem a todo tempo, né? Aí eu identifico o problema, eu atuo no problema, eu padronizo rotinas, né? E vou sempre buscando a melhoria contínua. E aí até eu quis usar essas ferramentas, porque falar delas, porque eu acho que uma complementa a outra, né? O OE registra, tira uma foto da sua produção, da sua produtividade, e aí você tira aquela foto e vê. Aqui eu vejo que eu posso melhorar nisso, 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 nisso. Eu consigo colocar isso em KPIs que me dizem se eu estou bem ou se eu estou mal, né? Que ele vai te dar aquele... como é que eu vou dizer? Ele vai te dar um norte, né? Porque você muitas vezes tem metas, né, deles. E aí depois você vai atuando, eu tenho que melhorar isso, eu vou fazer um Kaizen, eu vou fazer um A3 para melhorar isso. E aí você vai, né? Por exemplo, você vai com o Gemba, eu vou lá na área para entender por que eu tenho, sei lá, 20, 30 minutos de parada sem justificativa, e aí você vai, isso vai te ajudando, né, a melhorar, né, o processo. E, como eu falei, né, além da melhoria progressiva na produtividade, né, você também vai garantir a qualidade dos produtos, né, porque, como eu falei desde o começo, né, os medicamentos, eles são um item, assim, de consumo muito, como é que eu vou dizer, que tem uma alta qualidade que a gente tem que manter. Então, a gente nunca vai usar nenhuma ferramenta que possa prejudicar isso, né? Primeiro, a gente vai ter lá o GMP, que a gente tem que atender, que é lei, é legislação, isso é a nossa licença sanitária, mas dentro disso a gente consegue usar diversas ferramentas, né, para melhorar os nossos processos. Então, assim, é basicamente isso que deixa eu só parar aqui peraí, que eu queria falar. Bianca, obrigado. Pessoal, está aberto agora aí para, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, saber um pouquinho mais sobre a indústria farmacêutica. Os alunos e até o pessoal mesmo, os convidados, o pessoal de fora aí que vieram prestigiar a Bianca, né? Deixa eu ver, tem gente que tem... Deixa eu botar o chat aqui, tem gente que pergunta pelo... Nada, silêncio total? Oi? Então, silêncio total, ninguém pergunta, ninguém quer saber mais nada. Então, isso quer dizer que a palestra foi boa, foi bem explicativa, não deixou dúvidas. Oi, boa noite. Oi, Diego, tudo bom? Boa noite. Tudo bom?
vim aqui prestigiar a Bianca. Obrigada. Gostaria apenas de deixar apenas um pequeno relato, né, que sobre você falou sobre a ferramenta da melhoria contínua. Só um minutinho aqui. Que a gente, às vezes, precisa fazer grandes projetos para ter... Vocês imaginam fazer grandes projetos para ter grandes resultados. E nem sempre, né, a ferramenta ela nos traz pequenos gestos que traz grandes impactos. Às vezes, o simples fato de você mudar o equipamento de um lugar, você economiza 1 hora, 2 horas no seu processo, e isso ajuda. Uhum. A ferramenta também me trouxe assim, uma visão assim, bem grande disso, né? Eu não preciso fazer um grande projeto para ter um grande resultado. Às vezes, pequenos gestos me trazem um grande resultado. Então, assim, esse aprendizado, essa ferramenta hoje me trouxe uma visão assim bem grande. Então, assim, só mesmo para parabenizar mesmo a Bianca nas palavras, foram excelentes. Obrigada. E apenas deixar esse registro sobre esse ponto no que ela falou. Ok? Obrigada. Obrigado aí. Obrigada mesmo, e é isso mesmo, acho que é legal que a gente comece a ter esse pensamento, porque antes da gente conhecer, né, pensa, não, só aquela coisa maravilhosa que adianta, né, e aí a gente aprende que de pouquinho em pouquinho a gente consegue grandes resultados, né, Diego? Muito legal. Isso que o Diego falou só de mudar o equipamento de lugar, você ganha, né? Isso. Produtividade. Tem um aluno nosso aqui, ex-aluno, se formou até, ele tem uma empresa de Delícias da Penha. Eu achava que Penha porque ficava no bairro da Penha, não, porque Penha era o nome da mãe dele. Mas faz docinho, empada, né? E a produção dele é alta. E ele fez tem uma das ferramentas aí que chama gráfico de espaguete, né? Você pega a planta do local, começa a monitorar, desenhar os trajetos que os funcionários fazem durante a operação, né? E fica gráfico de espaguete, aquela macarrão, aquele troço tudo misturado. Só dele reajeitar o layout das máquinas, a sorte é que as máquinas dele, a maioria, são mais fáceis de movimentar. Uma indústria é mais complicada você tirar uma extrusora de um lugar e botar em outro ali para ficar ajeitando. Mas no caso dele era menor, ele conseguiu fazer ficou 2 dias com a produção parada, alterou o layout, ele ganhou 40%, aumentou a produtividade dele em 40%. Só com onde pega a massa, onde bota aqui a bandeja, onde armazena, só nessa movimentação, ele reduziu, né, a caminhada do pessoal, né? E o outro rapaz também fez a mesma coisa numa oficina no Senai. Ele também é professor do Senai, responsável pelo centro de treinamento, onde ficavam as usinagens ali, as máquinas de usinagem, onde fica o almoxerifado de peças. Só dele mexer nisso aí também, aproveitou que tem uma obra lá, ele fez esse controle da movimentação para o espaguete, depois rearranjou o local, ele conseguiu ensinar a mesma coisa com a aula com duração menor, porque tinha muita movimentação, que é uma das perdas, né? Movimentação e transporte. Mas ele falou, são simples, são pequenas coisas, né? O pessoal, os alunos conhecem um professor nosso aqui, o professor Ney, que ele fala, o trabalho bom é o trabalho simples. Verdade. Né? Você não precisa complicar para mostrar resultado. Né? Isso. Mas é isso aí, Diego. Muito obrigado aí pela participação. Aí. Nada. Valeu. Tchau, gente. Tá, tchau. Bom, pessoal, se ninguém tem mais nada a perguntar, vou agradecer mais uma vez aí a Bianca. Tá? Eu vou colocar essas aulas todas aí no YouTube, depois eu passo o link para você e para o pessoal também. Eu ainda não fiz isso, está tudo armazenado aí. Mas obrigado por quem participou. Bianca, de repente a gente chama umas outras vezes aí, tá? Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada mesmo. E, assim, é muito legal, né, a gente trabalhar com isso. E hoje, né, o Diego está falando, né, a Nath, está aqui também a Patrícia. A gente vivencia isso no dia a dia e acaba virando o nosso modo de trabalhar, né? E é bem legal a gente poder trabalhar assim, porque você vê bem as coisas acontecendo, né? E é legal o engajamento também de todo mundo, né? E eu acho que na indústria farmacêutica a gente tem sempre muita oportunidade, né? Como eu falei, muito particular o que a gente tem que fazer, né? E
sempre tem oportunidade, e o Lean, ele é maravilhoso para isso. Ah, que bom. Então, gente, boa noite, pessoal. Obrigada. Vou encerrar a gravação aqui. Tá?